Olá, boa tarde. Eu sou Giovana Pagel e você está assistindo a segunda edição do Dinheiro ao Vivo, o programa que traz um resumo das principais notícias de economia, finanças e negócios. Hoje em um oferecimento do Banco do Brasil. E agora nós vamos acompanhar mais um capítulo do nosso especial sobre investimentos. Vamos acompanhar. Nesse especial sobre finanças pessoais, nós vamos falar de fundos de investimento. E a nossa convidada é a diretora de captação de investimentos do Banco do Brasil, Luciane Eftin. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Luciane, falando de fundos de investimento, quais são os tipos que tem hoje no mercado? Bom, hoje a indústria de fundos de investimento ela está bastante diversificada. Os mais comuns são os fundos de renda fixa, multimercado, fundos cambiais, fundos de ações. São fundos que vão desde os perfis mais conservadores até os mais arrojados. Lembrando que os mais arrojados também trazem os maiores riscos. Claro, e diante desse mundo de possibilidades, como que o cliente pode escolher qual é a melhor opção para ele? Bom, essa é uma escolha que ela depende de alguns fatores. É importante que o cliente tenha em mente qual que é o seu perfil, qual que é o prazo que ele pretende manter esse recurso aplicado e qual que é o objetivo com essa aplicação. A partir da resposta desses três questionamentos é que é possível definir qual seria o melhor fundo de investimento. Essa é uma decisão que ela deve ser tomada numa conversa do cliente com o seu gerente de investimento, que vai com certeza poder auxiliá-lo a tomar a melhor decisão. É uma coisa personalizada, Exatamente. Né, Luciane? Muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Essa foi a nossa dica de investimentos de hoje. Continue acompanhando o nosso especial. Nesse especial sobre finanças pessoais, nós vamos falar de fundos de investimento. E a nossa convidada é a diretora de captação e investimentos do Banco do Brasil, Luciane Eftin. Obrigada pela presença, Luciane. Eu que agradeço. Falando então de fundos, qual que é a vantagem de investir por meio de um fundo de investimento? Bom, a vantagem, ela está bastante atrelada à comodidade. Quando você investe em um fundo, você tem à sua disposição um gestor de investimento qualificado que está o tempo inteiro acompanhando o mercado e tomando as melhores decisões estratégicas de alocação dos seus recursos. Luciane, quanto de dinheiro que eu preciso para começar a investir? Bom, no Banco do Brasil, a gente tem fundos de investimento que começam com R$50 e vão assim até os mais sofisticados. Mas, ou seja, com R$50 você já tem essa comodidade de investir em fundos de investimento no Banco do Brasil. Tá joia. Muito obrigada pela dica, Obrigada. Luciane. E você continue acompanhando o nosso especial. Neste especial sobre finanças pessoais, nós vamos falar de fundos de investimento. E a nossa convidada é a diretora de captação e investimentos do Banco do Brasil, Luciane Eftin. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Luciane, quais são os riscos desse tipo de investimento? Bom, hoje o mercado de fundos de investimento é um mercado bastante regulado. Você tem papéis muito definidos para gestores, para os administradores. Cada fundo tem uma estratégia específica de investir em risco de crédito, em taxa de juros, em mercados diferenciados. Com mais ou menos risco. Com mais né? ou menos riscos. Então depende de como isso performa, é o risco que está atrelado a esse fundo.
E como que eu sei qual que é a hora de trocar esse fundo? Eu quero mais rentabilidade, como que eu sei qual que é essa hora? Bom, a hora de trocar está muito atrelada ao objetivo do cliente que investe no fundo, né? Então, de fato, se ele mudou o interesse dele, o objetivo dele, é o momento, talvez, de ele conversar com o seu gerente especialista em investimento para definir se vale a pena trocar de fundo ou não naquele momento. Tá ótimo, muito obrigada pela dica. Obrigada. Esse foi a nossa dica de investimentos de hoje. Continue acompanhando o nosso especial. Neste especial sobre finanças pessoais, nós vamos falar de fundos de investimento. E a nossa convidada é a diretora de captação e investimentos do Banco do Brasil, Luciane Efting. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Luciane, neste ano, especialmente com a queda da taxa básica de juros da Selic, muitos investidores buscaram os fundos multimercados para diversificar ali os seus investimentos. Ainda é uma boa hora para investir em multimercados? Sim, os fundos multimercados, eles são uma estratégia intermediária entre os fundos conservadores de DI e os fundos muito mais arriscados, notadamente os de bolsa. Então, nesse momento em que a taxa básica realmente deu essa reduzida, para se buscar um rendimento maior, o fundo multimercado ele é uma boa opção para a diversificação desse investimento. E falando ainda em diversificação, a gente tem os FDICs, né, que são fundos ali de crédito. Isso. Eles são uma boa opção também para quem está procurando aí diversificar a sua carteira? Eles são sim, eles são fundos que investem em crédito especificamente, né? Mas quem procura uma diversificação de seus portfólios, investir num FDIC é também uma opção. Ou seja, mais para diversificar, não para colocar todos os recursos nele, não, né? Nunca coloque todos os seus ovos num único cesto. Numa única cesta, Exatamente. Né? Obrigada pela participação, Obrigada. Luciane. Essa foi a nossa dica de investimentos de hoje. Continue acompanhando o nosso especial. Neste especial sobre finanças pessoais, nós vamos falar de letras de crédito agrícola e imobiliário, as LCA e LCI. E a nossa convidada é a diretora de captação e investimentos do Banco do Brasil, Luciane Efting. Muito obrigada pela presença, Luciane. Obrigada, Priscila. Luciane, qual que é a diferença para a gente começar entre LCI e LCA? Muito bem. Esses são dois instrumentos que impulsionam setores vitais da economia. Os recursos captados através da LCI impulsionam o setor imobiliário e os recursos captados com a LCA impulsionam o setor do agronegócio. E quanto que é o mínimo que eu preciso para comprar essas letras de crédito? Bom, no Banco do Brasil, o mínimo para investir em LCI são R$500 e o mínimo para investir em LCA são R$10.000. Tá ótimo. Muito obrigada pela dica. Obrigada. Essa foi a nossa dica de investimentos de hoje. Continue acompanhando o nosso especial. Neste especial sobre finanças pessoais, nós vamos falar do CDB, o Certificado de Depósito Bancário. E a nossa convidada é a diretora de captação e investimentos do Banco do Brasil, Luciane Efting. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Priscila. Luciane, quais são os tipos de CDB hoje no mercado? Bom, basicamente nós temos dois CDBs, o CDB pré-fixado e o pós-fixado. São investimentos, é um tipo de investimento aí dos mais comuns, né? Como que eu sei escolher entre o
pré e o pós? Bom, o pré-fixado é aquele que você já sabe, na data do vencimento dele, qual vai ser o rendimento. O pós-fixado, ele está atrelado ao CDI, que é basicamente alinhado à taxa básica de juros, a Selic. A Selic, né, que está em 6,5% ao ano. Atualmente. Então, exato. O cliente pode escolher se ele quer correr um pouquinho mais de risco ou se ele já quer saber ali no fechamento do contrato quanto que ele vai receber. É isso mesmo. Muito obrigada pela participação. Obrigada. Essa foi a nossa dica de investimentos de hoje. Continue acompanhando o nosso especial. Neste especial sobre finanças pessoais, nós vamos falar do CDB, do Certificado de Depósito Bancário. E a nossa convidada é a diretora de Captação e Investimentos do Banco do Brasil, a Luciane Eftin. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Priscila. Luciane, qual que é o mínimo que eu preciso para investir num CDB? Bom, no Banco do Brasil, a partir de R$ 500, você já consegue investir no CDB do banco. E qual que é o menor e o maior prazo para eu tirar esse investimento, para eu realizar esse investimento? Bom, existe o CDB com liquidez diária, que você investe e pode sacar a qualquer momento, e CDBs com prazo de até 5 anos. Esses prazos mais alongados, de 3, 4, 5 anos, eles têm uma rentabilidade um pouco melhor, né? Exatamente. Quanto maior o prazo e de acordo com a carência dele, maior será a rentabilidade desse papel. Tá ótimo, obrigada. Eu que agradeço. Essa foi a nossa dica de investimentos de hoje. Continue acompanhando o nosso especial. Neste especial sobre finanças pessoais, nós vamos falar do CDB, o Certificado de Depósito Bancário. E a nossa convidada é a diretora de Captação e Investimentos do Banco do Brasil, Luciane Eftin. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, Priscila. Luciane, qual que é o maior risco de investir em um CDB? Bom, o risco do CDB é o risco da instituição financeira que emitiu esse papel. Por isso, muito importante o cliente conhecer a instituição financeira de qual ele vai adquirir esse papel. Entre o pré-fixado e o pós-fixado, qual que é o CDB mais indicado? Bom, a indicação ela sempre depende do perfil do cliente e de qual é o objetivo dele com esse recurso, né? Lembrando que o pré-fixado é o papel onde ele já sabe quanto vai ganhar no vencimento e o pós-fixado está atrelado à variação do CDI, que basicamente segue a taxa básica de juros, a Selic. A Selic que está em 6,5% ao ano, né? Exatamente. Tá ótimo, obrigada. Eu que agradeço. Essa foi a nossa dica de investimentos de hoje. Continue acompanhando o nosso especial. Neste especial sobre finanças pessoais, nós vamos falar sobre Tesouro Direto. E a nossa convidada é a diretora de Captação e Investimentos do Banco do Brasil, Luciane Eftin. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Luciane, o que é preciso para investir no Tesouro Direto? Bom, investir em Tesouro Direto é muito simples. O investidor precisa apenas ter um código de investidor ativo, código este que o banco auxilia o cliente a adquiri-lo. E é uma boa forma de você diversificar o seu portfólio de investimento, investindo em títulos emitidos pelo governo federal. Existe um valor mínimo? Acho que essa é uma grande dúvida, né? Sempre quando a gente pensa em investimentos, existe um valor mínimo para investir no Tesouro Direto? Existe, e ele de fato é bem mínimo, porque com R$30 você já consegue investir em Tesouro Direto. Maravilha. Muito obrigada, Luciane. Eu que agradeço. Essa foi a nossa dica de investimento de hoje. Continue acompanhando o nosso especial.
especial sobre finanças pessoais, nós vamos falar de Tesouro Direto. E a nossa convidada é a diretora de Captação e Investimentos do Banco do Brasil, Luciane Efting. Olá, Luciane. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Quais são as taxas cobradas atualmente para investir no Tesouro Direto? Bom, no Banco do Brasil a gente cuida do que é valioso para as pessoas. E aí tomamos a decisão de não cobrar taxa nenhuma para investimentos em Tesouro Direto. E quais os títulos públicos mais indicados? Bom, a indicação do título público, ela depende muito de qual é o objetivo e qual é o perfil do investidor, né? Temos o Tesouro Selic, o Tesouro Pré-fixado, o Tesouro IPCA, mas a definição da perfeita indicação, ela depende realmente de considerar qual o perfil e o objetivo do investidor nessa aplicação. Tá ótimo. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Essa foi a dica de investimento de hoje. Continue acompanhando o nosso especial. Neste especial sobre finanças pessoais, nós vamos falar de Tesouro Direto. E a nossa convidada é a diretora de Captação e Investimentos do Banco do Brasil, Luciane Efting. Muito obrigada pela presença, Luciane. Eu que agradeço a oportunidade. Quais são os títulos públicos mais indicados para o curto e o longo prazo? Bom, no curto prazo, o mais indicado seria o Tesouro Selic, porque ele está menos exposto a variações do mercado. Já no longo prazo, o ideal é conciliar o objetivo do cliente com a aplicação desse recurso e o prazo do vencimento do papel, sendo o Tesouro IPCA o mais indicado. Mas essa é uma decisão que deve ser tomada, ou melhor tomada, numa conversa com o seu gerente especialista em investimento. Qual é o imposto de renda cobrado pelos rendimentos? Bom, o imposto de renda, ele segue uma tabela regressiva de alíquota. Por exemplo, de 0 a 6 meses, a alíquota é de 22,5%. De 6 a 12, ela já cai para 20%. De 12 a 24 meses é 17,5% e acima de 24 meses, 15%. Tá ótimo. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Essa foi a dica de investimento de hoje. Continue acompanhando o nosso especial. Neste especial sobre finanças pessoais, nós vamos falar de previdência privada. E a nossa convidada é a diretora de Captação e Investimentos do Banco do Brasil, Luciane Efting. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Luciane, existe um valor mínimo para investir em previdência privada e quando eu devo começar? Bom, se a gente estiver falando de previdência privada, se preparando para uma complementação de aposentadoria, quanto antes, melhor, né? Quanto antes você se preparar e se planejar para essa complementação, melhor será. No caso do Banco do Brasil, o investimento mínimo necessário para investir em previdência é de R$100, mas aí tudo depende, né, de quando você está começando esses investimentos. Existe algum risco de perder o dinheiro que foi investido na previdência? E se isso for possível, como e por quê? Bom, o risco de perder investimento em previdência, ele existe, obviamente, todo investimento tem risco, mas ele é muito pequeno. A gente está falando de investimentos de longo prazo, feito por gestores competentes e qualificados, então a probabilidade disso acontecer é pequena, mas claro, ao investir o seu dinheiro em previdência, é necessário conhecer a casa em que você está investindo, conhecer os gestores, então muito importante fazer essa análise antes de colocar o seu dinheiro numa empresa privada de previdência. Sem dúvida. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada.
Essa foi a nossa dica de investimento de hoje. Continue acompanhando o nosso especial. Neste especial sobre finanças pessoais, vamos falar de previdência privada. E a nossa convidada é a diretora de captação e investimentos do Banco do Brasil, Luciane Efting. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Luciane, qual que é a diferença de PGBL e VGBL? Bom, vamos lá, uma sopinha de letrinhas, né? O PGBL, ele é mais indicado para quem faz a declaração completa do imposto de renda, porque ele permite você descontar até 12% da sua renda bruta anual, isentando isso do imposto de renda. Já o VGBL, que é o mais comum, ele é indicado para quem faz a declaração do imposto de renda simples e ele não tem a isenção, mas em compensação as pessoas pagam o imposto de renda apenas sobre a rentabilidade desse produto. E qual a melhor opção? A tabela progressiva ou regressiva? Bom, como a gente está falando de previdência e está olhando para o longo prazo, sem dúvida a tabela regressiva ela é mais atrativa. Maravilha, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Essa foi a nossa dica de investimento de hoje. Continue acompanhando o nosso especial. Neste especial sobre finanças pessoais, nós vamos falar de previdência privada. E a nossa convidada é a diretora de captação e investimentos do Banco do Brasil, Luciane Efting. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Eu posso usar a previdência para outras razões sem ser aposentadoria? Pode, sem dúvida. A previdência ela é um tipo de investimento. Você pode usar para sucessão, para comprar um apartamento, para guardar dinheiro, para pagar a universidade do seu filho. Você pode usar para diversos objetivos. O importante é saber exatamente qual é o seu objetivo e qual o prazo que você tem para chegar lá. E aí, para definir isso, sempre bom lembrar que vale uma conversa com o seu gerente especializado em investimentos. Sem dúvida, que vai esclarecer e te ajudar nesse planejamento todo. Exatamente. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Essa foi a nossa dica de investimento de hoje. Continue acompanhando o nosso especial. Neste especial sobre finanças pessoais, nós vamos falar de previdência privada. E a nossa convidada é a diretora de captação e investimentos do Banco do Brasil, Luciane Efting. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Luciane, se eu parar de aplicar na previdência privada, o dinheiro que eu já investi vai continuar rendendo? Sem dúvida nenhuma. Ele continua rendendo até o momento que você for sacar esses recursos. E no caso de... como que eu sei quanto que eu preciso investir para ter já um valor determinado para minha aposentadoria? Isso não é uma coisa muito simples, né, de se planejar e prever, principalmente nos dias de hoje, mas qual que é a orientação? Não, isso requer uma boa conversa, né? Porque ele depende de alguns fatores. Da idade que você vai começar a fazer essas contribuições, da idade que você pretende se aposentar, do valor disponível que você tem para fazer as contribuições mensais. Então, uma definição que tem que ser feita fruto de uma boa conversa, de preferência com um gerente especializado em investimento, para se definir qual é o melhor momento de começar, qual é o melhor momento de decidir resgatar esse recurso. Sem dúvida. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Essa foi a nossa dica de investimento de hoje. Continue acompanhando o nosso especial.
E falando aí, você que está atento, né, a investimentos, vamos saber quais são os indicadores econômicos em destaque amanhã, quinta-feira. Um ótimo fim de tarde e até amanhã.